Vamos iniciar a nossa programação hoje e os demais que forem chegando vão pegando o trem andando. Vamos orar, agradecendo a Deus por esta noite, pelo dia. Chega aqui, Alex. Boa noite, vamos orar. Santo Deus e bondoso Pai, obrigado por este culto que vamos apresentar a Ti. Te pedimos que o Senhor venha nos dar entendimento, sabedoria e concentração, ó Deus, na Tua palavra que vai ser dita. Que Deus, Santo Espírito, ó Deus, possa estar nos capacitando cada vez mais e nos guiando, nos fazendo homens e mulheres tementes a Ti. Te peço pelos hinos que iremos cantar. Nos ensina, Deus Pai, cada dia a Te louvar e reconhecer quem somos. Queremos Te pedir que o Senhor esteja abençoando todos aqueles que estão nos assistindo. Supra a necessidade, ó Deus Pai, de cada um, aqueles que estão passando por necessidade. E ainda eu rogo a Ti, te pedindo pelos nossos missionários, que o Senhor esteja sempre protegendo a eles na Tua forte mão. Ó Deus, rogo a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar o hino 413. Cantemos 413. Ordem do Senhor, selada com amor, fiéis leais, prosseguir mesmo até morrer. Não fraquejeis, irmãos, deveis ser bons cristãos e ser fiéis e leais a Cristo Salvador. Seu amor pregai, almas conquistai, manda-nos Jesus Senhor. Avante, avante, irmãos, e como bons cristãos, fiéis e sempre leais a Cristo Salvador. Vinde nos unir, dispostos para agir, fiéis leais no labor, mesmo até morrer. O mal a derrotar, a luz fazer brilhar, fiéis e sempre leais a Cristo Salvador. Seu amor pregai, almas conquistai, manda-nos Jesus Senhor. Avante, avante, irmãos, e como bons cristãos, fiéis e sempre leais a Cristo Salvador. Eis-nos, Senhor, aqui, consagra-nos a Ti. Queremos, pois, ser fiéis, mesmo até morrer. A causa defender, Teu reino promover. Fiéis e sempre leais a Cristo Salvador. Seu amor pregai, almas conquistai, manda-nos Jesus Senhor. Avante, avante, irmãos, e como bons cristãos, fiéis e sempre leais a Cristo Salvador. Amém? Amém. A chamada do Senhor, ela implica obediência e fidelidade. Esses dois não podem faltar. 414 é só virar o olho um pouquinho aqui e você canta. 414. Cantemos. Eis que vamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador, pra sempre ali feliz vai gozar e descansar. Trabalhemos, pois, com zelo e com vigor, constrangidos pelo seu imenso amor. Trabalhemos,
pavilhão, vamos trabalhar. E avante, nada temos que temer, por Jesus havemos sempre de vencer. Trabalhemos juntos sem desfalecer para a obra completar. Acordai, acordai, despertai, despertai, sim, cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Escrevamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador pra sempre ali feliz vai gozar e descansar. Revestidos da couraça de Jesus, como servos seus e filhos sim da luz, gloriamo-nos em Cristo e sua cruz. Assim vamos trabalhar. Os perdidos vamos com amor buscar, aos desesperados vamos declarar que Jesus deseja os homens transformar. Assim vamos trabalhar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Escrevamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador pra sempre ali feliz vai gozar e descansar. Amém? Por falar em descansar, vocês se sentam e se levantam. Nós vamos fazer uma leitura bíblica em Filipenses capítulo 4. Nós iremos ler do versículo 4 a 19. Do 10 a 19. Boa noite a todos. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem, associando-vos em minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja já se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativos, mas que o Senhor me interessa. Não que eu procure, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumenta o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Amém.
os cânticos, né? Muito bem, então agora a gente vai cantar alguns cânticos. Boa noite a todos. Vamos cantar o cântico Pai, abra o meu coração. Cantemos? Pai, Abre o meu coração, eu quero sentir pelas almas paixão, quero trabalhar e contribuir, quero ser um vaso usado por ti, ó Pai, abre o meu coração. Muitos estão por aí a seguir, e eu aqui sem nada fazer. Quero trabalhar e contribuir, quero ser um vaso usado por ti, ó Pai, abre o meu coração. Ó Pai, abre o meu coração. vamos cantar o próximo É Só Paz. Temos? Essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor, seu grande amor, não me guie por vista. Alegre estou. Não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor, seu grande amor, não me guie por vista. Alegre estou. Esse gozo que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esse gozo que sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor, seu grande amor, não me guie por vista. Alegre estou. Não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor, seu grande amor, não me guie por vista. Alegre estou. E ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, toda a terra trema, tem de confiar. Não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor, seu grande amor, não me guie por vista. Alegre estou. Não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor, seu grande amor, não me guie por vista. Alegre estou. Amém. 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 Pois bem, meus amados, continuando nossa programação, eu fico aqui pensando que nesses últimos tempos, nesses últimos dias, aliás, nós estudamos muito sobre missões. Mas será que o que nós estudamos sobre missões é suficiente para que nós assumamos a nossa responsabilidade como crente, a individual, e também como igreja? Nós temos falado de missões há um bom tempo,
nessas lives. E tenho falado toda quarta-feira. E quando chegarmos nos reunir presencialmente, vai estar sendo no primeiro domingo em Sobral e no segundo domingo provavelmente aqui em Itapipoca. E por que nós falamos tanto saturar um assunto desse? Com qual objetivo? O objetivo aqui, meus amados, é fazer a igreja aprender, né? Entender o que aprendeu e aplicar em sua vida, como igreja, como crente individual, aplicar no sentido de que pessoas venham a Cristo. Então, missões é muitíssimo importante na igreja do Senhor. Nós tivemos alguns sermões falando sobre missões. Nós passamos 3 semanas falando sobre a visão missionária da igreja. Visão missionária da igreja. Boa noite, André Felipe. Boa noite. Lani também. Boa noite. E o que eu quero hoje é falar sobre a responsabilidade da igreja local. E se eu estou falando de igreja local, então, até onde chega o alcance dessa pregação, há uma igreja local. Eu estou falando diretamente para minhas 3 igrejas locais. Mas, evidentemente, Deus vai direcionar para outras igrejas. Mas o que eu quero mostrar para os amados irmãos é que missões não podem fugir, missões não podem sumir da vida da igreja. Não pode de maneira nenhuma. Então, a paixão por missões, meus amados, ela brota em resposta do agir do Espírito Santo em nossa vida e também na igreja. É a ação do Espírito Santo que faz com que a igreja tenha esse desejo de fazer missões. A igreja local, como resultado da percepção, né, que cada membro tem da prioridade e urgência que Deus nos dá de fazermos missões. A urgência de realizar a obra missionária do nosso Deus. Então, essa igreja local, ela deve trabalhar nos seus alvos. E ela tem alvos missionários específicos. E quais são esses alvos missionários específicos da igreja local? Ela investe em determinado campo missionário. A igreja se reúne e trata o assunto e vamos ajudar em um determinado campo missionário. A igreja, ela apoia os missionários. Ela vai apoiar os missionários conhecidos, né, que se corresponde-se com a igreja, mandando seus relatórios e tudo mais. Então, a liderança responsável exatamente por divulgar, e não só divulgar, mas também manter a chama missionária. Vamos lembrar do nosso último estudo, que a liderança da igreja precisa arder em seu coração missões, para que a igreja seja também indo nesse mesmo caminho. Então a liderança, ela é responsável por divulgar e manter a chama missionária da igreja local. Assim sendo, ela tem um programa bem estruturado e também conhecido de todos, para não haver uma descontinuidade no compromisso da igreja com os obreiros cristãos.
que estão no campo. Então, é bem comum hoje a membros de uma igreja local, vamos lembrar que eu estou falando de igreja local e missões, tá? Os membros de uma igreja local se sentirem confortáveis, né? Se sentirem muito confortáveis diante da grande comissão, simplesmente por quê? Porque oram, contribuem, né, para a obra missionária. Isso para o missionário no campo já é incrível. Ele saber que a igreja local ela ora e ela contribui com o seu ministério. Isso é muito importante para o missionário, né? Todavia, meus amados irmãos, fazer missões não é só isso. Fazer missões não é só sustentar o obreiro que está lá do outro lado, né, que está lá no campo. Não é só orar por ele. Missões não é só isso. E nem tampouco missões, ela se limita à realização de eventos, né, de grande arrecadação para a obra missionária, isso e aquilo. Isso não é só isso. Missões não é só isso. Na verdade, o ide e pregai, como está escrito lá em Mateus 16, né, 15, né, o ide e pregai de Jesus Cristo, ele tem uma abrangência bem maior do que isso. Bem maior do que isso. Então, como nós podemos analisar tudo isso? Como nós podemos desenvolver na nossa mente a melhor forma de fazer missões? Então, é nesse intuito que eu quero compartilhar com os irmãos nessa lição. Nós vamos abordar alguns aspectos práticos, né, de agir de uma igreja local. Né? Vamos trabalhar em cima disso aqui. Uma igreja que já foi despertada para missões. Como é dito, né, cada um, né, vai fazendo a sua parte, cada um a sua obrigação vai sendo feita. Mas o que nós temos que fazer? Três coisas, três atitudes que a igreja precisa fazer, certo? A igreja local, ela tem uma responsabilidade de fazer missões. Ela deve ter a atitude de enviar o missionário para o campo. Embora nós conheçamos as missões, as agências missionárias, mas as agências missionárias não são elas que enviam o missionário para o campo. Quem envia o missionário para o campo é a igreja. A igreja é a grande responsável por enviar o missionário para o campo. As agências missionárias, ela tem um objetivo de apoiar o missionário, de trabalhar, fazer conhecido o nome dele fora, em outra cidade, em outro país, conclamar as igrejas para que aquele missionário possa ter o seu sustento no campo, tal. Mas o envio é da igreja local. O envio é isso. Então, a igreja envia o missionário, a igreja sustenta os missionários, as missões também não sustentam o missionário. Quem sustenta os missionários no campo são as igrejas. É cada igreja local enviando a sua oferta para o sustento missionário. E a intercessão. Já por algumas vezes eu leio mensagens do pastor Marcos Gleice, quando ele diz que a maior alegria do missionário é saber que a igreja está orando por ele. Mas o que é realmente, o que é que envolve tudo isso? Bom, vamos pensar, talvez a gente fique só com a primeira parte hoje, o envio, né? O envio de missionários. Já sabemos que quem tem a responsabilidade e a autoridade de enviar um missionário é a igreja local. Nós podemos ter um exemplo aqui em Atos capítulo 13, nós iremos ler os versículos 1 ao versículo 4. Atos capítulo 13, versículo 1 ao versículo 4. Então diz assim a palavra do Senhor:
E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim, estes enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Nós sabemos que a ordem é do próprio Deus, mas a igreja, ela precisa ela tem essa responsabilidade. Observem que Paulo vai para aquela igreja para que de lá ele fosse enviado. Chegamos, né? Boa noite a todos vocês. Amém. Então, nós estamos diante de quê? Da responsabilidade no aspecto prático da igreja. A igreja, toda igreja que quer realmente e ama o Senhor e se preocupa com a obra missionária, ela vai estar preocupada nisso, em enviar um missionário. Enviar um missionário para o campo. A igreja não está aqui para formar cientistas. A igreja não está aqui para formar políticos. Mas a igreja está aqui para formar discípulos de Cristo. E todo discípulo é um missionário. Todo discípulo é um missionário. Essa é a missão da igreja. Então, dessas três atitudes da igreja, no aspecto prático, que é enviar o missionário, sustentar e orar por ele, vamos pensar hoje nessa questão do enviar, né? Enviar o missionário. O que nós estamos vendo aqui na igreja, né? A igreja de Antioquia, aqui nós acabamos de ler, ela é apresentada aqui como a importante base. A igreja de Antioquia, um grande exemplo aqui, a importante base de envio missionário. A igreja aqui, ela está simplesmente escolhendo, claro, debaixo da ordem, né, do próprio Espírito Santo de Deus, mas a igreja está separando homens, e mais uma vez aqui a obediência da igreja ao Espírito Santo, separai a Paulo, Barnabé, e ela vai dizendo aqui as pessoas que seriam separadas. Então a igreja aqui, ela tem essa importância. Ela reuniu aqueles homens para enviar. Contudo, meus amados irmãos, nós devemos lembrar que naqueles dias a proclamação do Evangelho, ela acontecia naturalmente. A proclamação do Evangelho acontecia naturalmente. Não tinha agência missionária naquela época, e os irmãos já conheciam o que eles tinham que fazer. Eles já sabiam o que eles tinham que fazer. Então não havia, assim, um plano bem elaborado pelas igrejas já existentes. Não havia um plano, não tinha essa organização que tem hoje. Mas simplesmente havia algo que pouco se está usando hoje, chamado desejo de missões. Desejo de ver pessoas se dobrando ao Evangelho. Olha o que diz aqui o texto em Atos capítulo 8, versículo 4. Atos capítulo 8, versículo 4. Olha o que diz aqui. Olha que desejo. O que é que esse povo fazia? 8:4 diz: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando o Evangelho. Olha que coisa interessante aqui. Os que foram dispersos iam por toda parte pregando o Evangelho. Aqui, o contexto aqui desse versículo 4 é a grande perseguição que a igreja sofreu.
Claro que aquela perseguição foi uma perseguição totalmente providenciada por Deus. Estava todo mundo ali, ó, aglomeração ali em Jerusalém, e o Senhor fez cair sobre a sua igreja aquela perseguição. E cada um foi para um determinado lugar, mas o que é mais interessante é que diz que para onde eles iam, o Evangelho era pregado. O Evangelho era pregado. Então, você percebe aqui que aqueles irmãos, eles tinham um grande desejo agora de por onde passar, mesmo sabendo eles que aquela ida até determinado lugar era resultado da sua perseguição. E assim, meus amados, o Evangelho, ele chegou até Antioquia, né? Onde nós vamos encontrar aqui 3 marcas de uma igreja que envia missionário. Então, dentro desse primeiro ponto, o envio de missionário, a responsabilidade prática da igreja de enviar missionário, a igreja de Antioquia, ela nos ensina aqui 3 marcas de uma igreja que envia missionário. Qual é a marca? Ainda nesse texto de Atos 13, olha o versículo 2, quando ele diz, Atos 13, né? O 2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. O que nós estamos vendo aqui, a igreja que envia missionário, ela é uma igreja que adora. Essa igreja, ela tem a adoração por excelência. A marca da igreja que envia missionário, ela tem a adoração por excelência. E aqui no versículo 2, nós podemos perceber. Nós podemos perceber aqui no versículo 2. Esse texto, ele informa que eles serviam ao Senhor, eles prestavam culto ao Senhor, eles oravam juntos, eles jejuavam, né? E o contexto lá do jejum era bem importante isso. Então, eles simplesmente, espiritualmente falando, eles visitavam a intimidade do Senhor. Aqueles irmãos, eles visitavam a intimidade do Senhor. E qual era o objetivo dessa visitação à intimidade do Senhor? Buscar comunhão com Ele. A nossa adoração, meus amados, ela tem um objetivo de buscar comunhão com Deus, a fim de conhecer mais profundamente a sua vontade. Era isso que eles queriam. A sua adoração por excelência os levavam a conhecer mais profundamente a vontade de Deus. E esse serviço da alma, meus amados irmãos, é o que Deus espera da igreja em todos os tempos. Não só lá na igreja de Antioquia, mas também na igreja de hoje. Então, cada igreja local, ela tem uma relação importantíssima com missões, né? Quando Jesus está falando com a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, olha o que ele diz no versículo 24. João capítulo 4, versículo 24. É dito assim: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então, meus amados, a igreja que envia missionários é a igreja que tem a adoração por excelência. E adorar aqui não é só cantar louvores ao Senhor. A adoração aqui está em todo o sentido. O que é que esses irmãos faziam? Eles oravam, eles jejuavam, eles prestavam culto ao Senhor. Eles prestavam culto ao Senhor. Quando Jesus diz à mulher samaritana, lá em João 4, 24, né?
falando sobre os verdadeiros adoradores, então aqui nós vemos o quê? Nós vemos o alicerce para qualquer realização da igreja. É adorar em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade, meus amados irmãos, é o alicerce para qualquer outra realização da igreja. E nesse contexto aqui, o Espírito Santo, ele falou mais especificamente àqueles crentes sobre o projeto missionário de Deus. Se você percebe, na sequência do texto de Atos 13, o Espírito Santo vai determinar o motivo por que eles tinham que partir. Aqueles irmãos tinham que partir. Então, nós estamos vendo aqui o que? Estamos vendo 3 marcas da igreja. A primeira é a adoração por excelência. A igreja que envia missionário é aquela igreja que está profundamente interessada em conhecer mais e mais a vontade de Deus. Ainda no versículo 2, nós vemos uma outra marca dessa igreja que envia missionário. É a sensibilidade espiritual. A sensibilidade espiritual. É algo interessante aqui, só para você chegar até decorar, né? O versículo 2. Olha mais uma vez. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo. Esses irmãos tinham em sua vida a ideia de servir. Então, a sensibilidade espiritual aqui, essa igreja tinha. E não era, meus amados irmãos, por acaso, aqui Lucas informando, sabe que havia profetas e mestres e tal. Mas é porque todos eles tinham esse desejo de servir. E o conhecimento, aliás, da vontade de Deus, fazia com que eles crescessem. E aí o que é que Lucas diz? Lucas diz que naqueles dias havia naquela igreja profetas, havia mestres naquela igreja. Profetas, não existe um seminário de profeta nos dias de hoje. Claro que no Antigo Testamento havia chamada escola de profetas, mas o profeta era aquele que era chamado por Deus para entregar o seu recado, a sua mensagem. E esses homens, eles simplesmente falavam, né? Ou melhor, Deus falava através desses homens. Mas havia profetas, havia mestres, havia evangelistas. Então, esses homens só chegaram a essa altura, né, de conhecimento porque se dobraram à vontade de Deus. Então, quando nós queremos profundamente nos dobrar à vontade de Deus, conhecê-la, eis aí a sensibilidade espiritual. Se alguém que chora para querer conhecer melhor a vontade de Deus, nós estamos diante de um crente sensível, espiritualmente falando. E aí você vai perceber, no dia a dia, na prática, você percebe essa sensibilidade, e aqui no contexto individual. Mas aqui era no contexto coletivo, essa sensibilidade espiritual na igreja. Nós podemos aqui supor que o Espírito Santo, ele falava, né, por intermédio deles. Amados irmãos, usar pessoas no cumprimento da sua vontade é parte do método de Deus. Deus usou homens e mulheres como parte, né, do seu método. As perseguições era a metodologia de Deus trabalhar, enviar a sua igreja. Os profetas, eles estavam convictos. Os profetas, eles estavam convictos de que se tratava de uma ordem divina. Eles sabiam de onde estava vindo aquela ordem.
Portanto, eles não hesitariam em comunicar a obra do Senhor, em comunicar a sua mensagem à igreja. Mesmo que isso significasse a perda de alguns colaboradores, né, ilustres, como por exemplo, lá tinha Barnabé, Saulo. E o que seria essa perda? Bom, quem tinha Barnabé e Saulo dentro da igreja, não pode sair daqui não. Barnabé e Saulo, não. Esses homens não podem sair daqui. Esses homens são coluna dessa igreja. Se eles saírem, essa igreja acaba. Meus amados irmãos, ninguém é insubstituível. E principalmente na obra do Senhor. Na obra do Senhor, nós somos apenas instrumento de Deus. Deus pode me usar, Deus pode usar você, Deus pode usar o irmão tal. Deus usa quem Ele quer e como Ele quer. Agora, nós precisamos ter sensibilidade espiritual para saber que o chamado é divino. A igreja envia, mas o chamado é divino. Quando a igreja envia um missionário para o campo, ela está reconhecendo o chamado de Deus na vida daquele missionário, ou missionário, né? Então, a igreja vê isso. E como ela tem autoridade aqui na terra, então ela envia. Não interessa. Mas fulano é uma peça-chave aqui na igreja. Ele não pode ser enviado, porque se ele for enviado, a igreja fecha. Que é isso? De quem é a igreja? De quem é a igreja? É de irmão fulano, que foi enviado, e a igreja, agora a igreja vai fechar? Não é assim. A relação da igreja local com missões, ela deve ir simplesmente no prumo da obediência, fidelidade e disposição. A igreja do Senhor tem que trabalhar assim. Nem que signifique supostamente perda para a igreja, a saída daquele irmão, mas que ele, junto com a igreja, cumpra a ordem do Senhor. Pode ter essa ideia, pode ter essa ideia. E é interessante que esse primeiro envio aqui de missionário na igreja de Antioquia não foi fruto exaustivo de reuniões deliberativas. Os irmãos se sentaram ali e vamos trabalhar, vamos ver a questão do campo. Não foi isso. Não houve uma reunião para tratar desse assunto com os líderes ali da igreja de Antioquia. Mas houve o quê? Uma sensibilidade. Foi fruto da sensibilidade deles à voz do Espírito Santo. Interessante isso. Por exemplo, olha aqui alguém obedecendo à voz do Espírito Santo diretamente. Filipe, né? Você vê lá em Atos 8, né? Lá no Atos 8, 26, Filipe escuta a voz do Espírito Santo e logo Filipe obedece. Então havia aqui, meus amados, uma sensibilidade. Quando nós sentimos que estamos obedecendo a Deus, eis aí a sensibilidade espiritual. Se o crente não tem sensibilidade espiritual para entender a vontade de Deus, você não está preparado para nada, nem dentro e nem fora da igreja, se você não tem essa sensibilidade. E essa sensibilidade, ela é dada pelo próprio Espírito Santo de Deus. O problema é que muitas vezes o nosso egoísmo, o nosso orgulho simplesmente ofusca essa ação do Espírito Santo. E logo, sensibilidade ali vai demorar um pouquinho. Vai demorar um pouquinho. Mas, está certo? Não está certo. Temos que cavar. Temos que procurar. Temos que simplesmente nos esforçar para assumirmos
essa sensibilidade espiritual. Evidentemente, aquele que tem sensibilidade espiritual também tem uma adoração por excelência. Então, o terceiro aqui que nós podemos ver, né, a terceira marca de uma igreja que envia, além de ela ser uma igreja que tenha uma adoração por excelência, uma igreja que tenha sensibilidade espiritual, ela é uma igreja que tem obediência incondicional. Obediência incondicional. Olha aqui o versículo 3. Olha o que ele diz. Então, jejuando e orando, pondo sobre eles as mãos, os despediram. Ouviram a ordem, obedeceram a ordem e enviaram aqueles homens. Então aqui, tudo isso foi feito como? Pela determinação do Espírito Santo. O Espírito Santo determinou e a igreja enviou. Barnabé, Saulo, eram colunas? Eram. Mas eu acredito que o Espírito Santo olhou para aqueles dois homens e o que é que esses homens estão fazendo aqui? Esses homens estão fazendo o que aqui? Eles têm mais utilidade lá onde eu quero que eles vão. Vamos pensar sobre isso. O Espírito Santo teve uma visão, evidentemente divina, que a igreja não teve. Uma visão de campo que a igreja não teve. E aí é onde está o segredo do sucesso. É a dependência do Espírito Santo. A igreja que depende do Espírito Santo, ela vai ter a mesma visão que ele. A igreja que tem dependência do Espírito, ela vive nessa dependência, ela vai, meu amado irmão, ela vai estar sim vendo a mesma coisa que ele vê. Dentro de uma obediência incondicional. Ele determinou, logo eles obedeceram. Barnabé e Saulo, eles não estavam aqui, eles não estavam mais nos planos de Deus para aquela igreja local. Entendeu por que o missionário sai de um canto para outro? Porque é Deus quem nos remove. Outro dia alguém me perguntou e disse: ei, você está num canto assim, de repente você vai para outro, como é que é isso? Vocês têm alguém que envia vocês? Alguém me fez essa pergunta? Não. Nós somos missionários, trabalhamos no determinado campo e esperamos em Deus à vontade. Quando Deus manda, a gente vai. É algo bem interessante para se dizer. Não existe uma hierarquia, pelo menos no nosso contexto batista regular, não existe uma hierarquia nesse sentido. Nós só precisamos obedecer e incondicionalmente o chamado de Deus. Paulo e Barnabé não eram mais ali, não estavam mais nos planos de Deus naquela igreja, mas estavam em outra localidade. Eles foram chamados para uma missão específica. Qual era essa missão? Para a obra a que os tenho enviado ou chamado. O que é que nós fazemos? Nós simplesmente fazemos aquilo que o Espírito Santo manda. É isso que nós precisamos entender, meus amados. E aqui vem a obediência. A obediência, ela antecede qualquer ação, né, que alguém possa desenvolver na igreja local. Portanto, aqui, meus amados, cabia à igreja obedecer a ordem do Espírito Santo, ainda que nenhum detalhe maior fosse revelado naquele instante. Porque o Espírito Santo, ele não disse à igreja: olha, manda Paulo, separa aí Saulo e Barnabé, e manda que eu quero fazer assim. Não, ele só disse: envia. E a igreja só precisa obedecer. Então, meus amados irmãos, eu quero finalizar esse primeiro ponto falando sobre o envio de missionário.
é responsabilidade da igreja local enviar missionários para o campo. É responsabilidade dela enviar. Se ela não pode financeiramente, mas encontre uma forma. Encontre uma forma. Eu sou um desses exemplos de que minha igreja não tinha condições de enviar. Né? A outra igreja que me queria no campo também não tinha condições de enviar. Mas obedeceu a ordem do Senhor. Eu fui enviado para o campo. E até hoje o Senhor tem me sustentado através das igrejas no campo missionário. É assim que funciona. Mas eu tinha que ser enviado. Nenhum missionário tem autoridade no campo sem que antes tenha sido enviado pela igreja local. Porque quando ele é enviado pela igreja local, ela reconheceu o chamado de Deus na sua vida. Portanto, meus amados, nesse primeiro ponto, nós podemos entender que a visão missionária, ela nasce na adoração e também na oração, né? De uma igreja atenta à voz do Espírito Santo. Ela nasce aqui, ouviu, vamos em frente. Essa igreja, ela agora está pronta para obedecer ao chamado do Espírito Santo. É assim na nossa igreja. É assim em qualquer uma outra igreja. Essa é a meta. Esse é o método de Deus. E a minha pergunta é assim? Será que nós estamos realmente agindo dessa maneira? Será que nós estamos tendo uma adoração por excelência, uma sensibilidade espiritual e uma obediência incondicional na obra missionária? Se estamos, amém. Se descobrimos que não estamos, vamos começar a organizar as coisas. Vamos tratar conosco mesmo, para que a gente possa estar ouvindo a mensagem do Senhor. Então, a igreja local, ela tem uma relação muito forte, profunda com missões. A próxima semana a gente continua ainda nesse contexto, nesse tema, aliás, falando sobre a igreja local e missões. Passamos 3 semanas, eu acho, 3 quartas, falando sobre a igreja no geral, a obra missionária, uma igreja de visão missionária. A nossa igreja é essa igreja, ela tem essa visão missionária, se ela tem, o aspecto prático está aqui, envia. E na próxima semana a gente vai trabalhar sobre o sustento, certo? E algumas coisas a gente vai ver aí para que a igreja possa estar sustentando o missionário. Então que Deus, Ele aplique aí em nossa mente, nossos corações, o desejo de sermos sempre obedientes à sua palavra. Que Deus nos abençoe. Amém. Não. Bom, então, mais uma vez, como sempre a gente faz no finalzinho, irmãos, anote aí o seu pedido de oração. Enquanto isso, a gente vai cantar o hino. O hino é 301, eu vou estar cantando aqui. Hino 301. Diz assim: em Jesus confia, sua lei observa, porque gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guarda, tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falas e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem a intriga
ao Senhor. Tenho crente zeloso e leal, o seu rosto mira, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com fé zelhado, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Amém? Amém. Então vamos orar. Tem da Sara, da Caroline, do Bem. Bahia, da Celita. Então vamos agradecer a Deus e também pedir, né? Santo Deus e eterno Pai, nós queremos, Deus, nesse momento, elevar nossa voz em oração a Ti, ó Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados. Peço, Pai Santo, pela minha vida, pela vida da minha família, que o Senhor Deus esteja trabalhando em nossa vida, dando saúde, para que a gente possa enfrentar, Deus, a dificuldade. Peço, Pai Santo, pela saúde e segurança da família da Sara, que Deus, se Deus esteja aí dando a eles, tanto o Flávio como Cláudia e Sara, que são os líderes da casa, sabedoria para tomar decisões corretas em qualquer coisa que eles estejam planejando. Cuida deles, ó Deus, não deixa nada de mal acontecer com eles ali. Continuamos, ó Deus, pedindo pela salvação da irmã, né, da Cláudia, que é a Antônia, sua mãe também. Pedimos a Deus que o Senhor esteja abençoando a vida de pessoas que estão ouvindo a Tua palavra e abençoando com a salvação. Peço a Deus que o Senhor esteja cuidando de cada um, né? Também pedindo pelo sobrinho dela, a Cláudia, Deus, o Manuel. Pedindo pela vida da Caroline, Deus, tua serva que está, ó Deus, vivendo nesse mundo, é jovem, é adolescente, tem todo um contexto de pressão e provação. E eu te peço, Deus, pela vida dela, para que ela possa, Deus, estar sempre firme e forte diante da tua presença. Cuida, Pai Santo, da vida espiritual dela, desenvolve realmente o desejo nela, ó Pai, de conhecer a tua vontade. Pedimos, ó Deus, também pela saúde não só dela, mas também de toda a sua família. Peço pela irmã Maria José, a irmã Conceição, os meninos, ó Deus, que o Senhor Deus esteja trabalhando na vida deles e aliviando, ó Deus, os males aí em todos os momentos. Também pedimos, ó Deus, pela vida da irmã Celita, que o Senhor Deus esteja dando a ela esclarecimento maior da tua palavra, e pedimos a Deus que o Senhor esteja cuidando da saúde dela. Pedimos que o Senhor também esteja, Deus, salvando os membros da sua família. Agradecemos a Deus por tudo que o Senhor já tem feito na vida dela, pela sua saúde, pelo convívio dela com a sua família e principalmente pela vida espiritual, que ela tenha firmeza, que ela tenha realmente desejo, Deus, de cuidar, de confiar mais e mais em Ti. Obrigado, Pai Santo. Peço pelo Felipe, que o Senhor Deus esteja dando a ele sabedoria para as próximas decisões que ele irá tomar. Que esse emprego, Deus, possa ter sido realmente grande bênção, como de fato foi. Nós agradecemos por isso. E que o Senhor, se for a tua santa vontade, Deus, que ele permaneça no emprego aí, para que ele possa ganhar seu dinheirinho aí e tomar a decisão de casar como ele bem quer.
Obrigado, Pai Santo, pelas famílias da nossa igreja, tanto aqui em Itapipoca, como também lá de Sobral. Pedimos que o Senhor esteja cuidando da vida de cada irmão, os casais, que cada um possa colocar ao Senhor nosso Deus como terceiro cordão em sua relação, para que as vidas possam ser de fato abençoadas, possam ser restauradas e possam ser realmente vidas que venham a esclarecer o nome de Deus ou revelar o nome de Deus para as pessoas. Pedimos a Deus pelas famílias que perderam seus parentes por essa ocasião do Covid-19, que o Senhor Deus esteja consolando cada um. Obrigado, ó Pai, porque aqui já melhorou um pouco, nós já estamos, não podemos relaxar, mas que já há uma boa possibilidade, ó Deus, das pessoas trabalharem e ganhar seu dinheirinho com toda a responsabilidade possível. Obrigado, Pai, por esse momento. E peço por Sobral, Deus. Peço por Sobral, para que não venham revogar, ó Deus, o decreto e voltar para uma fase de transição, que as pessoas possam ter também responsabilidade, ó Deus, ali para que não venha infectar, não venha aumentar os números de casos, ó Deus, ali. Obrigado, Pai Santo, pela tua graça maravilhosa. Pedimos e agradecemos, Pai Santo, por tudo que tem feito em nossas vidas. Amém. Pois bem, meus amados, chegamos aqui ao final, né, da nossa programação. Queremos agradecer a todos vocês, né, por estarem aqui conosco, participando. Peço que vocês também continuem orando por nós. Eu fiz agora, fiz uma bateria de exames hoje, e aí estarei apresentando ao médico alguns dias aí para saber o que é que eu tenho, né? Eu estou sentindo algo na minha perna e que ainda não consegui descobrir o que é. Então fiz hoje esses exames, e antes que o médico peça os exames, eu já vou levando os exames. Já fiz o exame tudinho que precisava fazer e fazer a consulta. Então ore aí para que a gente possa estar resolvendo todas essas coisas nesses últimos dias. Que Deus abençoe a todos e até quando? Os jovens até sábado e os irmãos até domingo pela manhã. No próximo domingo, talvez a gente vai estar dando informações mais precisas sobre a abertura real das igrejas. Boa noite, pessoal. Boa noite.